Olá! O mês de março é dedicado à homenagem às mulheres, principalmente no dia 8 de março, data reconhecida pela ONU em 1975, mas que se originou em 1910 na Dinamarca e depois em vários eventos históricos relacionados à luta de mulheres da classe trabalhadora na Rússia, nos Estados Unidos e em países europeus no começo do século XX. Atualmente, uma série de leis que tratam da proteção, igualdade e melhores condições de trabalho, mas afinal, quais são os avanços no Brasil desde a Constituição de 1988 e o quanto é preciso avançar para garantir integralmente os direitos da mulher? É o que vamos discutir no Questão de Ordem de hoje, que conta com a participação aqui no nosso estúdio da presidente da Comissão da Mulher da OAB Campinas, a doutora Jaqueline Jaque Oliveira, e também com as vereadoras Guida Calisto e Paola Miguel. Ambas são da Comissão da Mulher aqui da Câmara Municipal de Campinas, que é formada por mais duas vereadoras e um vereador, mas a gente sabe que o nosso estúdio não comporta todo mundo, né? Por isso que hoje as vereadoras aqui estão com a gente. Lembrando, olha, que a vereadora Guida Calisto também é presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara e a vereadora Paola, da Comissão de Direitos, ela preside a Comissão de Direitos aqui do Legislativo Campineiro. Sejam todas bem-vindas. Eu vou começar com a Jaqueline. Jaqueline, eu vou falar um pouquinho desse reconhecimento, né, da ONU do Dia da Mulher, principalmente quando se fala na conquista de direitos sociais e trabalhistas. A gente pode pensar aí que nós estamos, 49 anos, né? Ano que vem a gente vai fazer 50 anos desse reconhecimento. A gente teve mais avanços ou nem tanto assim? Seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, Mina. Obrigada por estarem comigo, vereadora Paola, vereadora Guida. Eu acho que é um pouco complicado falar se a gente teve mais avanços ou se a gente precisa de mais. Eu costumo dizer que a legislação por si só ela não é suficiente. A gente precisa de uma mudança de postura da sociedade e talvez por causa disso pode até parecer que não tivemos tantos avanços assim. Mas, sem dúvida, é inegável que, olhando a legislação com relação ao direito do trabalho, sim, nós tivemos, né? Nós temos garantias que são previstas na legislação trabalhista, que são fundamentais para que as mulheres tenham acesso, de fato, ao mercado de trabalho, para que elas possam exercer esse direito de trabalhar. Mas falar se a gente teve mais avanço ou se a gente precisa de mais, depende também dessa questão de mudança comportamental, acredito. Tá certo, a gente volta daqui a pouco a falar com a doutora Jaqueline. Agora eu falo com a vereadora Guida Calisto. E, Guida, a gente está para fazer esse programa, seja bem-vinda. Peguei aqui uns dados, gente, olha, dados do quarto trimestre de 2023 da PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, apontam que o Brasil contava com 90,6 milhões de mulheres com 14 anos ou mais, das quais 47,8 milhões faziam parte da força de trabalho. Dessas, 4,4 milhões estão desocupadas, sendo que 2,9 milhões de mulheres são negras e 1,5 milhão de não negras. São 1,9 milhão de desalentadas, que são as mulheres que desistiram de procurar emprego porque acham que não vão encontrar. Dessas, 1,4 milhão é de mulher negra e 495 mil não negras. De forma geral, quando a gente pensa nesses números, Guida, em que inclusive 39,9% das mulheres que trabalham, elas ganham até um salário mínimo. E o que a gente pode trazer como reflexão quando a gente pensa nesse panorama de um país que tem tanta desigualdade, quando a gente fala nessas mulheres que trabalham, nas que não trabalham, e que até as que desistiram por acreditar que não tem espaço para elas. Seja bem-vinda. Obrigada, olá, Mirna. Quero também cumprimentar essas mulheres que estão aqui maravilhosas ao meu lado, a vereadora Paola Miguel e a doutora Jaqueline também. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês debatendo sobre esse tema.
Mirna, você faz aí referência de uma pesquisa que está sendo muito importante para nós nesse momento, né? Que é a pesquisa do PNAD, que é um instrumento de pesquisa do IBGE. Eu acho que um dos grandes desafios hoje para nós mulheres é superar essa desigualdade no mercado de trabalho. A gente tem um número gigantesco de mulheres que estão também no mercado informal. Então, essa é uma questão também a apresentar e a debater. Ainda, quando você falou aí, 39% das mulheres empregadas são aquelas que recebem um salário mínimo, né? Quando a gente aprofunda esse dado, quando a gente vai para as mulheres negras, a gente vê que isso aumenta muito mais. Chega a quase 50% das mulheres empregadas são as mulheres que recebem um salário mínimo, né? Da totalidade, 50% das mulheres negras recebem apenas um salário mínimo. Isso coloca um desafio para a gente de forma assim, gigantesca. Quando a gente vai olhar a taxa de desemprego entre homens, a gente vê que é 6%. Entre mulheres, isso aumenta, é em torno de 9%. E quando a gente aprofunda a pesquisa, vai para as mulheres negras, mais de 11%. Então, de fato, é algo que a gente precisa enfrentar, né? É um desafio extremamente importante, é o quanto o mercado brasileiro, o quanto o mercado de trabalho brasileiro, ele é um mercado desigual, ele não atende de forma igual às mulheres. As mulheres ainda, mesmo que ela esteja ocupando o mesmo cargo, ela continua recebendo uma menor remuneração, ou seja, ela não tem a mesma oportunidade de emprego, nem de renda, né, salário. E mesmo se essa mulher for uma mulher capacitada do ponto de vista, né, de formação superior, o homem ainda continua recebendo um salário maior do que as mulheres. Isso não é à toa que acontece, né? Não é à toa porque a gente sabe muito bem que é fruto dessa sociedade machista, mas é fruto também de algo que a gente começou a ampliar mais o debate, de manter a mulher numa cultura de trabalho do cuidado. O mercado de trabalho ainda coloca nas costas dessa mulher, ou na competência dessa mulher, que a tarefa de dar reprodução social da vida é tarefa dela. Certo. E isso impede que essa mulher saia, inclusive, dessa condição, né, que a gente se encontra. Certo. Daqui a pouco a gente vai, então, detalhar um pouco mais esses números e essa reflexão, porque agora eu vou dar as boas-vindas à vereadora Paola Miguel. Seja bem-vinda, vereadora. E vou aproveitar o know-how da vereadora, porque ela é formada em tecnologia da informação, não é isso, vereadora? Olha, é o seguinte, a gente pegou aqui em um desses avanços no que diz respeito à legislação. A gente tem desde 2012, com o advento da internet, também foi necessário criar dispositivos de proteção à exposição da imagem da mulher. Em 2012, nós tivemos a Lei Carolina Dickmann, que surgiu menos de 2 anos após a divulgação de imagens íntimas da atriz, que teve o seu computador invadido e 36 fotos roubadas, além de sofrer, naquela época, uma tentativa de extorsão. O projeto foi amplamente discutido, né, falando sobre prejuízos financeiros e tudo mais. E também a gente tem, atualmente, uma lei que criminaliza a invasão de celulares, computadores ou sistemas informáticos para obter, adulterar ou destruir dados a fim de obter alguma vantagem. Vereadora, quando a gente pensa no contexto feminino dessa mulher que também, né, nós estamos aqui em 2024, também tem que ter um super cuidado ao usar a internet, ao mandar uma foto para alguém, a tirar uma foto no seu celular e deixar armazenado, e a gente... Como você analisa também essa questão do ponto de vista dos direitos da mulher quando a gente pensa nessa questão da internet que é tão ampla para nós? Seja bem-vinda. Muitíssimo obrigada, Mirna. Quero começar aqui saudando a vereadora Guida Calisto, a doutora Jaqueline, todas as mulheres que estão nos acompanhando, nos assistindo. Eu sou formada em engenharia de computação, né? E quando a gente pensa da perspectiva das redes sociais, infelizmente nós mulheres precisamos sim ter mais cuidado.
porque apesar da gente ter a Lei Carolina Dickmann, a Lei Joana Maranhão e a Lei do Stalker, muitas vezes acontece de uma pessoa que você nunca viu na vida entrar no seu perfil e começar a perseguir. E quando a gente olha para as redes sociais, muitas vezes a gente acaba compartilhando algumas coisas que denunciam a nossa rotina. Então, foto do local de trabalho, foto de uniforme, foto com a criança, né, com os filhos e o uniforme da escola. E com tudo isso é possível mapear mais ou menos horário de entrada, de saída, de rotina. Às vezes a gente tira foto no bairro, no parque. E depois de você acompanhar um pouco mais isso, é possível você, abre aspas, rastrear aquela pessoa. Então tem alguns relatos de mulheres que são perseguidas por pessoas que elas nunca viram na vida e que ficam indo diariamente na porta do trabalho delas para ter contato, né? Então, fora isso, perseguição pelo WhatsApp, os aplicativos, né, muitas vezes de relacionamento, né, você acaba indo para o encontro, acaba sendo muito inseguro. A gente tem alguns protocolos de proteção, como o protocolo Não é Não e o Não Se Cale, justamente para conseguir evitar que essas situações perdurem, né? Mais ainda, a gente corre muitos riscos. Infelizmente, e a justiça, né, hoje ainda não dá conta de nos proteger na totalidade. A gente tem o programa o Gama, né, aqui na cidade de Campinas, a gente tem com a Polícia Militar a medida protetiva, mas muitas vezes o que a gente vê é que um papel, né, não evita com que esses agressores, com que esses perseguidores cheguem até as mulheres, né, para muitas vezes cometerem um ato violento. E esse ato violento não necessariamente é físico, às vezes é patrimonial, às vezes é um assédio, às vezes é ficar ali acompanhando, inclusive, a rotina das crianças. E como o Estado não dá conta de nos proteger, nós que temos que fazer isso. Então o Estado acaba terceirizando a responsabilidade da nossa proteção para nós mesmas. E aí a gente vê, né, muitas vezes, quando a gente vai denunciar um crime, nós sermos culpabilizadas por aquilo, né? Quem nunca ouviu, por exemplo, com relação ao batom, a roupa, a vestimenta, bebeu demais, que é essa punição à vítima daquilo que é a responsabilidade do agressor. Tá certo, então daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar dessas questões da internet, do dia a dia, da cultura também em relação a avanço, mas a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, até porque tanto a doutora Jaqueline quanto a vereadora Guida falaram de alguns aspectos, e ainda nessa pesquisa na PNAD, nós temos aí, olha, por exemplo, com o ensino superior, os homens ganham em média 7.283, sendo que a gente tem aí os homens não negros ganham 8.173 e os homens negros 5.755. As mulheres, a média das mulheres é R$ 4.701, as não negras ganham em média 5.303 e as negras R$ 3.721, né? Por outro lado, nós temos também ainda que pensar que, apesar de termos licença maternidade garantido, intervalos de amamentação, estabilidade de emprego em caso de gravidez, apesar de termos a legislação, muitas vezes isso não se faz real na vida dessa mulher. Por exemplo, a gente tem aí essa questão das mulheres que, através do programa Empresa Cidadã, que podem ficar, por exemplo, 2 meses a mais da licença maternidade, que geralmente são 4 meses, mas nem sempre isso, nem sempre a mulher tem acesso a isso. E aí, doutora Jaqueline, como lidar com todas essas questões que no papel parece que é tudo muito bonito, mas na prática você tem aquele olhar do seu chefe, do seu patrão, que, poxa, você vai pedir mesmo mais 2 meses para ficar em casa? Ou você sabe aquela coisa da cultura que a gente tem no trabalho, e poxa, e muitas vezes a questão de ser colocada, você faz a mesma função que o homem, como a vereadora Guida falou, mas você ganha menos que ele. Mina, eu confesso que antes, né, de advogar, quando meu trabalho era CLT, várias vezes a primeira pergunta que me foi feita numa entrevista foi aquela que todas nós já ouvimos, né? Você pretende ser mãe? E isso é discriminação de gênero.
Tá? E eu acho que uma coisa que é importante a se falar para as mulheres que nos assistem é que, apesar de a garantia legal, a prática das empresas muitas vezes é ignorar o que está previsto na legislação, contando com o fato de que talvez essa mulher nunca procure o judiciário para que a empresa seja responsabilizada. A gente tem ferramentas para denúncia, a gente tem o Ministério Público do Trabalho, a gente tem o Ministério Trabalho e Emprego, mas depois disso a gente tem como propor reclamação trabalhista, a gente tem prazos, claro, para isso, e volto a dizer, a gente sabe que se uma mulher vítima de discriminação de gênero, uma mulher que tenha tido tolhido qualquer direito trabalhista durante a relação de trabalho, né, e aqui a gente está falando da formalidade também, como a vereadora Paola falou, muitas mulheres estão na informalidade. Então, mas mesmo assim, falando dessas mulheres, a gente sabe que se elas forem procurar o judiciário, elas serão responsabilizadas, as empresas serão responsabilizadas. Mas é por isso que eu falo bastante dessa questão comportamental, dessa questão estrutural que precisa ser alterada e que a gente sabe que não é simples e que não é fácil. E o direito não caminha sozinho, a lei não caminha sozinha. A gente não consegue efetivar a legislação se a gente não tiver essa mudança. De todo modo, a legislação existe. A questão da igualdade salarial, por exemplo, foi um questionamento muito frequente o ano passado, quando a gente teve a edição que garantiu, a edição da lei que garantiu a igualdade salarial, que era o seguinte, mas a CLT previa, né, as vereadoras devem ter escutado isso, a CLT já previa, por que precisa de outra lei? Precisa porque a gente precisava regulamentar, a gente precisava fixar parâmetros, a gente precisava colocar punição, porque senão de nada adianta. É isso que eu disse agora há pouco, a empresa conta com isso. Ela conta que talvez aquela mulher não vá procurar o judiciário, que talvez ela não vá fazer uma denúncia, que talvez ela não vá buscar, e de certa forma é isso que faz com que essa cultura permaneça. Então a gente precisa de legislações, né, que nos protejam, a gente precisa de ações afirmativas, mas a gente precisa de espaço para que a gente faça essa informação chegar às pessoas, para que de fato a gente encontre uma forma de efetivar a legislação. Tá certo. A vereadora Paola, inclusive, comentou sobre a questão do não é não e tudo mais. Eu acho que aí passa, claro, pelos direitos humanos, e a gente vai voltar um pouquinho atrás, me ocorreu isso agora pela educação. Porque será que as novas gerações, elas estão passando por essa mudança cultural para que elas passem a respeitar os meninos, as meninas nas suas escolas, na sala de aula, ou então quando sai do ambiente escolar para ir no caminho de casa, né? Então, eu digo isso porque, assim, há mais de 20 anos, né, a gente ouvia, aquela menina, ela estava de saia. Então, ela queria que eu passasse a mão nela, desse jeito. E será que hoje eles estão sendo preparados pelas suas famílias? Ou se a escola também tem um papel importante de fazer, por exemplo, rodas de conversa para trabalhar isso com os alunos a partir do momento, olha, dentro da escola não pode beijar. Mas saindo da escola pode, mas até onde esse menino pode ou não? O que a gente precisa pensar nesse sentido, já que, como a doutora Jaqueline falou, tem uma questão cultural imbuída muito forte em todo esse processo. Quem quer falar? Vou começar aqui respondendo, né? Eu e a vereadora Guida Calisto temos um projeto, inclusive, de lei, que é a Lei Maria da Penha nas escolas, né? Que é para justamente ensinar sobre isso, né? Como que funciona o dispositivo da lei e, principalmente, a identificar, porque essas mudanças sociais e culturais que a doutora Jaqueline traz, muitas vezes uma jovem vê a relação da mãe e do pai, que é justamente isso, assim, agressivo, né, um ambiente violento, que muitas vezes passa pelo consumo da bebida alcoólica e da violência física mesmo, a violência patrimonial, né, aquela falta de respeito que vai sendo naturalizada naquele ambiente. Quando isso acontecer com ela vai entender que isso é amor, porque era assim que era a relação dos pais dela. Com o jovem, a mesma coisa, né? Vê esse ambiente violento, agressivo e vai naturalizando muitas vezes essa situação. Então, esse projeto de lei visa identificar, né? Então, assim, isso não é uma situação de amor, isso é uma situação de violência, isso é uma situação de agressão. E essa questão dos limites vem a partir daí, né?
porque a gente ainda vê a cultura do estupro sendo propagada muitas vezes, e aí a gente tem até alguns exemplos de alguns jogadores de futebol que foram condenados fora do país, que são muitas vezes o grande exemplo para jovens, e quando chega no Brasil, nada acontece. Ele volta para o Brasil para não cumprir, né? Exato, para Exato. cumprir, ou então, né, mesmo quando você é condenado por um assassinato, você é recontratado com um salário milionário e vira herói de algumas crianças, como aconteceu com um dos jogadores também. Então, esse sentimento de impunidade, de que nada vai acontecer, dessa superioridade, muitas vezes ele é reproduzido pela grande mídia. Então, a escola ela cumpre um papel fundamental de desmistificar essas situações, né, apresentar para essas jovens, né, principalmente, colocar, entender que se ela fala não e acontece ainda mais alguma coisa, isso é um assédio, muitas vezes isso é um estupro, né, que isso não é uma situação tolerável, e também para esse jovem, para esse rapaz, de que ele precisa, né, a partir do momento que a menina fala que não quer mais nada, ele precisa parar, né? Então, assim, a escola ela é um ponto, né, mas ela não consegue resolver, infelizmente, o problema estrutural e cultural que a gente ainda tem na nossa sociedade. Guida. Eu acho bastante importante isso que a vereadora falou, porque eu vejo assim, a gente está, no contexto atual, a gente está tendo uma participação maior das meninas, das mulheres, do ponto de vista delas entenderem e saberem dos seus direitos, delas terem o direito de decidir sobre o seu corpo em muitas situações, mas a gente vê também um setor da sociedade numa resistência de manter uma cultura ainda machista muito grande. Então, é isso que está acontecendo. A gente está vendo essa disputa tensionando na sociedade o tempo inteiro. Então, você ainda vê setores sociais, setores da nossa sociedade, em que colocam, em que defendem que o homem pode, se ele quiser roubar um beijo, é só um beijo, né? Se ele quiser falar para uma mulher que ela é bonita, é um mero elogio. E a gente sabe quando é um mero elogio, quando é um assédio. Nós, mulheres, sabemos disso. Então, e aí, quando você coloca essa pauta, essa agenda, olha, isso daí é uma violência, né? Isso daí, não, você tá vindo com mimimi, com bobagem, né? Por exemplo, na escola, a escola é uma questão muito séria. O que a educação sofreu, né, de tentativa de grupos intervindo no papel, que é extremamente importante da escola, de qualificar, de dialogar com os alunos, de debater, isso é muito sério. Isso vira o que a vereadora falou, virou uma cultura de estupro, achando que pode sair estuprando. A gente começa a ver número de estupro coletivo. Gente, é um absurdo que jovens, que homens façam essa crueldade com uma mulher e nenhum deles, tenha um mínimo de lucidez para falar que aquilo é um absurdo. Então, a gente está vivendo nesse momento assim, de muita luta, de muita resistência, que não está sendo fácil. Mas eu tenho bastante ânimo do ponto de vista que a gente está vendo muitas meninas, muitas mulheres, e também dentro da educação, né, Paola? A gente tem esse projeto de lei, mas a gente sabe que a gente tem um coletivo de educadores que tem pautado essa questão, porque é muito sério, é muito sério. Já pensou, vai virar barbárie, né? As nossas filhas indo para a escola, vai virar barbárie. Como é que pode isso? Então, eu acho que esse ponto é muito importante, que a gente tem que destacar. Os homens, os filhos homens, não podem, não devem, as famílias não podem continuar com essa linha de achar que ele pode fazer o que ele quer. Não, nós temos que dar um basta nisso. Certo. E como que a gente passa por essa mudança cultural, Jaqueline? Olha, Mina, eu estava pensando enquanto as vereadoras falavam, lembrando que de um projeto que nós temos também na OAB. Nós temos uma comissão que se chama Comissão OAB Vai à Escola. Eu fiz parte dessa comissão durante uns 5 anos, eu acredito. E no período em que nós fomos, né, em que eu estive, que nós fomos às escolas, o que eu via era exatamente isso, vereadora. Naquele momento em que a gente termina a palestra, em que a gente fala, em que a gente explica, no final, sempre vem uma criança ou outra falar, olha, isso acontece na minha casa. Eu vi meu pai fazendo isso, eu vi minha mãe passando por isso. Mas eu acho que o complicador é exatamente esse. A gente consegue transmitir através da educação novas
eu vou falar novas, né? Porque a gente está falando de práticas fundadas no patriarcado e no machismo que vêm sendo perpetuadas aí. Então, assim, a gente mostra para essa criança uma nova realidade diferente daquela que ela está vendo na casa dela. Mas o problema é que quando ela volta para o núcleo familiar, ela continua vendo essa realidade e continua, então, reproduzindo a mesma coisa. E se sentindo de mãos atadas. E se sentindo de mãos atadas. A mudança de comportamento, até falei um pouco mais cedo sobre isso, a gente tem uma sensação, às vezes, de que ela é só coletiva, né? Que ela é da coletividade, mas ela é individual. E eu não acredito que nós, mulheres, tenhamos que assumir essa responsabilidade sozinhas. Porque nós estamos vivendo tudo isso em decorrência de uma postura do homem. E então, de nada vai adiantar, eu posso até estar equivocada, mas eu não acredito que a gente vai conseguir mudar absolutamente nada se só nós mulheres tomarmos a frente para discutir esses assuntos, enquanto os homens estão nos ignorando. A gente está falando de assuntos extremamente importantes, muitas vezes eventos que são abertos para toda a sociedade, e estamos só nós, ouvindo algo que deveria ser discutido na sociedade. Não tenho a receita para essa mudança, mas tenho certeza de que muitas de nós estamos aí insistindo para que em algum momento a gente possa ver, ou os nossos filhos, netos, né, alguém possa enxergar essa mudança de comportamento. Mirna, só uma coisa antes, quando a gente pega os dados de Campinas, no último mês de janeiro, teve um recorde do caso de estupros. Então, isso é só para demonstrar como que essa cultura ainda está fazendo com que tenham cada vez mais vítimas na nossa região, que tem 2 delegacias da mulher, uma que funciona 24 horas, a outra que funciona em horário comercial, né? A gente tem centro de referência aqui na cidade, a gente tem o Gama, e mesmo assim o número de estupros na nossa cidade, ela tem crescido e a segurança pública não tem dado conta. A gente teve aí 41 casos no primeiro mês de 2024, o que representa uma alta de 86,3%. E o pior dessa alta, 26 desses 41 casos, dessas ocorrências registradas, envolveram crianças e adolescentes, né? Aí a gente percebe que essa questão acaba caindo de novo, apesar do programa não ser o tema violência doméstica, a gente sempre acaba voltando para o seio familiar, infelizmente. Infelizmente, é um desafio. É um desafio. E quando a gente pensa, né, nesses avanços dos direitos da mulher e nessa consciência de meninas, né, desde a tenra idade, para as mulheres, para cobrar isso, como que vocês citaram aí essa proposta da Lei Maria da Penha na escola, e como que não existe uma receita, como a Jaqueline falou, mas que caminhos a gente pode ter para efetivar essa consciência e essa cobrança de meninos, meninas, homens e mulheres? Eu entendo, Mina, que o debate tem que estar no seio da sociedade como um todo, sabe? A gente sabe que tem setores que não querem ouvir, né? Ficam falando, mimimi, não sei o quê, vocês são chata, né? Radicais. Enfim. E isso tudo para poder invisibilizar. Se tem um instrumento que apaga as lutas, é essa questão de tentar invisibilizar, desqualificar, né? Dizer que não acontece. Então, eu acho que o debate ele tem que estar em todos os espaços. Por isso que é importante, sim, manter esse espaço na escola, né, nos locais de discussão, nos locais de organização, no sindicato, no território, na associação de moradores, no grupo de mulheres, no grupo de artesanato, não importa onde for. Esse debate tem que estar colocado. Porque, como a doutora mesmo disse, é a partir dessas discussões que uma criança, por exemplo, que é vítima de violência doméstica ou vítima de violência sexual dentro da casa, que ela vai saber que ela está sendo vítima. Porque senão é isso, né? Naturaliza, achando que o homem pode fazer o que quer, pode abusar de uma criança, né? Pode ter determinados comportamentos, isso vai se naturalizando. Então, quando você abre o debate do que é violência, né? Do direito ao corpo que a mulher tem, do que é assédio, isso tudo você amplia esse debate e com certeza a gente vai ter
as nossas meninas, os nossos meninos muito mais empoderados do tema, e as mulheres, com certeza, elas vão se fortalecer. Individualmente, é muito difícil a gente sair, e a gente precisa fortalecer até para ter uma rede de proteção mais fortalecida, que muitas vezes a gente não tem. E é numa outra mulher que muitas vezes a gente consegue esse apoio para sair daquele ambiente violento. Um dos aspectos agora que a gente mencionou, inclusive sobre legislação, que é uma das mais recentes quando a gente fala no campo do trabalho, é da igualdade de remuneração entre homens e mulheres. Mas ainda, né, há uma questão de que se realmente esse salário quando isso de fato vai acontecer. Inclusive, a gente viu a movimentação de algumas empresas que estão argumentando contra a legislação. Doutora, quando a gente vê, inclusive, que corporativamente algumas empresas se posicionam, não, eu quero pagar, eu não concordo com isso, eu acho que existe uma outra saída, o que está acontecendo? Que, apesar da legislação, ainda vamos demorar para, de fato, ver tudo isso sair do papel. Nesses momentos a gente escuta aquela máxima, né? Mas eu quero pagar pela competência, não quero pagar mais porque ela é mulher, não é isso? É quase como se a gente estivesse implorando por alguma coisa que é direito nosso. E uma outra coisa que eu sempre escuto também das empresas é assim, mas tem diferença no trabalho. Não é a mesma coisa. Não é igual, tem uma coisinha ali. E aí a gente volta sempre para o mesmo lugar. A gente tem a legislação, tá ali, ela tem que ser aplicada, porém, existe essa resistência. Assim como em todas as outras áreas da sociedade, a gente tem essa resistência. Eu sinto muito, de verdade, assim, eu fico envergonhada de ver que as pessoas não conseguem compreender o objetivo dessa lei e de todas as outras que a gente tem, mas especificamente nesse caso dessa lei. Mas aí, para que a gente efetive, tem que ter denúncia. Só que o problema que a gente precisa lembrar também, a gente está falando de uma situação de desigualdade ali, né, de hierarquia. A denúncia muitas vezes significa uma dispensa, que a gente sabe que é uma dispensa que não pode acontecer em decorrência dessa denúncia. Só que aí a gente se depara com a situação que se o trabalhador denuncia e é dispensado, quanto tempo ele vai demorar para receber o que é dele? Quanto tempo ele vai demorar no Poder Judiciário? E essa é uma outra grande falha do nosso sistema. Ele retrocede, né? Aí ele tem medo, aí ele tem receio. Hoje, a gente pode falar, eu vou falar de dados gerais, porque eu não faço trabalhista, né? Mas no escritório tem, então eu acompanho. A gente tem muitas vezes audiências iniciais de reclamações trabalhistas sendo marcadas para daqui a 1 ano e meio. Muito tempo para ficar sem dinheiro. Exatamente. Então, a estrutura não encoraja. E não vai encorajar também, nesse caso, a trabalhadora a denunciar essa desigualdade salarial. Sim. Mas a lei está aí. E a gente precisa, de alguma forma, cobrar. A gente precisa cobrar o legislativo, cobrar o judiciário, cobrar o executivo, cobrar quem precisar. Quem tiver voz para falar pelas outras, a gente precisa cobrar a efetivação da lei. Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, que é a questão da mulher na política, né? A gente sabe que, inclusive, também ainda é um desafio, apesar das cotas e de tudo mais. A gente, inclusive, já teve momentos em que muitos partidos cumpriam ali a exigência da lei, mas que eram os chamados ali, como se diz, candidatas laranjas, enfim. Perguntar principalmente para as duas vereadoras como que elas analisam essa evolução e essa questão das cotas hoje. Como é isso para você, Guida? Bom, eu entendo que a política de cotas ela é um instrumento importante, né, para poder pautar os partidos, porque se não tivesse a política de cotas, a gente jamais teria candidatas, jamais teria essa preocupação do partidos completar suas chapas, né, com nomes de mulheres. Ele é extremamente importante. Só que a gente tem ainda muitos desafios, porque por mais que a gente tenha o respeito aí, né, o cumprimento das cotas, a gente não vê isso refletido quando é o resultado, né? Nós somos a maioria, a população brasileira é composta majoritariamente por mulheres e ainda nós somos a minoria, né? E aqui em Campinas a gente está num momento aqui no parlamento, a gente está num momento que é recorde, né? Porque na legislatura passada só tínhamos uma mulher. Agora,
aumentou esse número para 4 mulheres, mas mesmo assim é muito pouco, não representa de fato o tamanho social, né? O tamanho o número, né, de mulheres que compõem toda a nossa sociedade. Esse é um elemento. Mas eu vejo também que a gente está avançando nesse ponto, eu não tenho a menor dúvida que a gente está avançando sim. Só que tem uma questão cultural que a gente precisa ampliar, debater, que tem tudo a ver com o que eu já falei aqui um pouco sobre essa questão da tarefa do cuidado, né? Culturalmente, as mulheres têm jornadas de trabalho muito desgastantes. Então, todas nós, né, além de ter que trabalhar fora de casa para poder sustentar, sobreviver, sustentar a nossa família, nós temos também essa jornada de trabalho doméstico. Muitas, inclusive, não podem nem trabalhar formalmente fora, né? Trabalha até no trabalho informal, justamente porque tem que cuidar dos idosos, tem que cuidar de parentes doentes, tem que cuidar das crianças. Veja, isso com certeza, uma mulher que tem 2, 3 jornadas, tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, trabalhar fora. Qual é o momento que ela vai arranjar tempo de poder fazer a militância? Qual é o momento que ela vai arranjar de poder estar, né, no mundo da política, debatendo? E isso é um prejuízo tão grande social, porque, veja, quem que cuida das crianças que sabe a necessidade que as nossas crianças têm? Quem que cuida dos idosos, né, que sabe a necessidade, por exemplo, quando falta um médico no centro de saúde, a necessidade de uma medicação que está faltando no centro de saúde? Somos nós. Somos nós que estamos na esfera do cuidado, no trabalho do cuidado. Esse trabalho é invisibilizado. Ontem eu estava numa escola e a criança falou assim, Guida, minha mãe não trabalha. Aí eu falei assim, como assim? Ela não trabalha, ela só cuida da gente. Ela faz almoço, ela lava roupa, o que mais ela faz? Ela lava roupa, ela lava louça, ela faz comida. Falei assim, então, né? Você acha que se alguém não lavar sua roupa vai lavar sozinha? Você acha que alguém não fazer a comida, né? Você vai fazer comida para você? Então, essa invisibilização e essas tantas jornadas que as mulheres têm, além disso tudo, ainda, né, cuidar dos filhos, cuidar da escola, cuidar da tarefa escolar, isso tudo coloca uma sobrecarga muito grande. E furar essa realidade impõe para a mulher um sacrifício muito grande. Então, veja, e aí a gente também tem que enfrentar a criminalização na política, né? Porque a política é criminalizada. Então, eu que já tenho que trabalhar fora, acordar cedo, pegar o ônibus lotado, cheio, ser encoxada dentro do ônibus, né? Enfim, passar por toda essa situação. Daqui a gente fala disso. Tem que voltar, tem que voltar à tarde, chegar em casa, largar a bolsa correndo, lavar banheiro, fazer comida, fazer janta, olhar o caderno do filho, cuidar da família. Se tem alguém doente, é você que tem que cuidar. Como é que você vai ter condições de poder ainda atuar, militar? E aí eu vou para a política, que é um lugar que só tem bandido, gente que rouba. Gente, então assim, é necessário a gente ter uma mudança cultural. O trabalho do cuidado, ele precisa ser valorizado e remunerado. Ele precisa sair dessa invisibilização. E até para que a gente possa ter mais mulheres em condições de estar aqui conosco nesses espaços, debatendo e fazendo valer o seu direito. Paola. Sem dúvida nenhuma, a política de reserva, né, de vagas nas chapas para as mulheres, esses 30%, ela é fundamental para que a gente saia, né, candidata. E eu acho que uma boa reflexão que a gente pode ter é que no majoritário, né, para prefeito, governador, né, senador, presidente, a gente não tem essa reserva. E quantas mulheres saíram candidatas, por exemplo? Uma outra coisa sobre o processo de campanha, né? A vereadora Guida Calisto trouxe muito bem aqui, né? Nós somos responsáveis pelo cuidado das crianças, dos idosos, dos doentes, né? Então, muitas vezes, para que a gente saia candidata, uma outra mulher também tem que cuidar da gente, né? Ou cuidar das nossas tarefas. Ou seja, para que uma mulher saia candidata, a gente precisa que outras mulheres também se disponibilizem para estar na função de cuidar de nós e cuidar dos nossos. Enquanto os nossos
companheiros, né, digamos assim, de chapa, muitas vezes, não tem essa preocupação, porque ele tem a certeza e a garantia que vai ter uma mulher cuidando dele, da roupa, da vida, por onde ele anda, como ele passa. E o processo de campanha, ninguém vai perguntar para ele, mas o seu marido deixou você sair candidata? Ele sabe que você está aqui até essa hora? Sabe que eu já ouvi uma vez, há muito tempo, alguém perguntando para uma candidata, seu marido deixou? Seu marido deixou, e sem contar que, assim, nós somos muito mais testadas sobre o conhecimento, né? Você realmente sabe daquilo que você está falando? Você sabe de legislação? Você sabe de Campinas? Você sabe os dados? Né? Do que os companheiros homens. E isso dá pra gente pegar, por exemplo, no mercado de trabalho. Tinha um dado de que os homens olhavam para uma vaga e se eles preenchiam 30% dos requisitos que estavam ali, eles se inscreviam para a vaga, com a garantia e certeza que aquela vaga era deles. Enquanto as mulheres, muitas vezes, tinham todos os pré-requisitos e ainda se sentiam inseguras para se inscrever para aquela vaga, porque elas tinham a certeza de que aquilo não aconteceria. Então, esse reflexo, quando a gente olha da sociedade, faz a gente entender por que a gente tem 52% do eleitorado feminino, mas a Câmara Municipal de Campinas tem apenas 4 mulheres, pouco mais ali de 10%. Né? Então, todas essas questões sociais fazem a gente refletir, principalmente, como é mais difícil para a mulher estar nos espaços. A vereadora Guida trouxe aqui a militância, as reuniões, né, muitas vezes, as organizações, elas são à noite. Com quem ficam as crianças? Dá para levar a criança numa reunião? Dá para levar os idosos numa reunião? Quando você chegar em casa, você vai estar livre das tarefas domésticas? Não vai. Você vai deixar de estar sofrendo, por exemplo, violência política de gênero, pelo fato de estar eleita, estar enquanto parlamentar. Eu sofri um crime de racismo dentro da casa, né? E isso, não só aqui, mas em outras câmaras municipais, a gente lembra da deputada que teve sangue apalpado, a gente lembra de uma que teve uma tentativa de enforcamento durante uma sessão, uma tentativa de beijo durante uma sessão, né? Então, todas essas questões, assim, não se encerram na disputa eleitoral, elas continuam, elas só tomam ali uma outra forma. Para você sair candidata é mais difícil, porque você precisa provar, né, que você é competente o suficiente. No processo de campanha, você é testada e precisa muitas vezes de uma outra companheira para assumir as funções para que você consiga sair candidata. Quando você consegue se eleger, né, estar no parlamento, mesmo assim, os outros, né, os colegas, não te respeitam e ainda assediam essa mulher com a certeza da impunidade. Né? E também, quando nós falamos na tribuna, muitas vezes, a gente ouve os companheiros conversando, porque aquilo que a gente fala é menos importante do que eles falam, do que eles pensam. Né? Então, todas essas questões demonstram como que a política ela foi pensada ainda, infelizmente, para nos excluir, e não para incluir, que é justamente o que a gente tenta fazer aqui dentro dessa casa. Tá certo. Então, olha, a gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta falando ainda sobre esses avanços dos direitos da mulher. Não sai daí, questão de ordem, volta já. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje fala sobre os direitos e avanços dos direitos da mulher neste mês de março, nesse mês que traz uma grande reflexão aí sobre, com tantas homenagens, será que a gente tem mais a que comemorar ou que tem ainda que refletir e avançar muito mais? Hoje, as nossas convidadas são as vereadoras Guida Calisto e Paula Miguel, ambas são membros da Comissão da Mulher aqui da Câmara e também presidente, Guida de Educação e Esporte aqui do Legislativo, e a Paola de Direitos Humanos. A gente conta também com a presidente da Comissão da Mulher da OAB Campinas, a doutora Jaqueline Gachet Oliveira. Agora a gente estava falando sobre vários aspectos e a Guida mencionou no bloco anterior
é algo, olha, a gente trabalha o dia inteiro, leva aquela encoxada no ônibus e tudo mais. Olha só, gente, uma notícia de fevereiro desse ano aponta que Campinas registrou um aumento de 200% no caso de importunação sexual no transporte coletivo em pontos de ônibus em apenas um ano aqui na cidade. Campinas registrou 30 boletins de ocorrência que se enquadram aqui em 2023 e no ano passado foram 10. De acordo com o Código Penal, importunação sexual é praticar um ato libidinoso contra alguém sem o seu consentimento. Esses boletins, eles foram notificados lá na DDM. A gente teve, inclusive, eu não me lembro agora exatamente, mas casos até que motoristas e passageiros de ônibus já tiveram que intervir e acionar. Quando a gente pensa nessa importunação, nessa questão que já é tão difícil, ainda você passar por isso no transporte público, que deveria ser seguro, lembrando que a gente também tem uma lei municipal sobre isso, o que dá para pensar, Jaqueline? Primeiro que a existência da importunação sexual no Código Penal é um enorme avanço. A gente teve essa alteração no ano de 2018, e aí eu gosto sempre de frisar por que ela aconteceu, porque às vezes a gente tem a sensação que as nossas conquistas foram nos concedidas, né? E na verdade não, todos os avanços que nós temos, todo o acesso que nós mulheres obtivemos, foi porque nós lutamos por isso. E essa alteração legislativa também eu acredito que a maioria das pessoas vai se lembrar que na época da edição dessa lei, houve uma movimentação de algumas pessoas, alguns juristas, especialmente uma juíza de São Paulo, que é a doutora Tatiane Moreira Lima, que inclusive foi a juíza que foi vítima de uma tentativa na época de homicídio dentro do gabinete dela, lá na cidade de São Paulo. Então houve essa movimentação para que a gente pudesse tipificar o crime de importunação sexual, porque até aquele momento, o que acontecia? A encoxada no ônibus, o esbarrão, que não é despretensioso, tudo isso não era visto, era difícil para a polícia, para as delegacias, enquadrar isso. Não tinha andamento, registrava o boletim de ocorrência, não sabia, mas isso não é estupro, isso é o quê? Então, essa alteração legislativa ela é de extrema importância, então eu acredito que o aumento das denúncias também decorra um pouco da possibilidade agora de se enquadrar essas condutas como importunação sexual. É sempre uma pena a gente saber, é sempre triste demais ouvir esses dados, mas esse dado de aumento não é só no município de Campinas. Segundo o Anuário de Segurança Pública do ano passado, houve um aumento nas denúncias de importunação sexual, assédio sexual e também do estupro, que a gente falou agora há pouco, no Brasil inteiro. É um recorde nacional. E, enfim, então essa alteração ela é muito importante. É importante que as pessoas saibam também a diferença do que é importunação sexual, do que é assédio sexual, do que é estupro. A importunação, você leu, né, Mirna, que então, esse ato libidinoso, é uma palavrinha difícil de entender, mas é aquela conduta que tem o objetivo de satisfação de um desejo sexual de alguém, sem o consentimento de quem está sendo ali tocado, encostado. Na época da edição da lei, o que a gente via eram homens ejaculando nas mulheres dentro do transporte público em São Paulo. Muito noticiado, inclusive. Isso. E havia essa dificuldade. Agora, a gente precisa também entender esses outros tipos penais aí. Vamos aproveitar, então, para você explicar aqui para o nosso telespectador, doutora. O assédio sexual acontece no ambiente de trabalho. Tá. Então, sempre que houver uma investida, um constrangimento ali entre superior hierárquico e o subordinado, ou até mesmo entre pares, tá? Entre trabalhadores, com o objetivo de uma vantagem sexual, a gente está falando do assédio sexual. Então, é aquela cantada, às vezes uma espécie de chantagem do tipo, se você não ficar comigo, você vai ser demitida. Se você não vier... Sabe, é isso. Esse é o assédio sexual. E ele tem previsão legal tanto no Código Penal quanto na legislação trabalhista. Tá. No Código Penal está esclarecido, está claro que é preciso essa hierarquia. Para trabalhista, para fins de indenização, reclamação trabalhista, a hierarquia ela não necessariamente precisa existir. Então, por isso que eu disse que pode acontecer entre pares, né, entre trabalhadores. Agora, o estupro é o que a gente sabe, né? O estupro, ele é uma violência, decorre de uma violência ou grave ameaça, é um ato sexual, não necessariamente uma conjunção carnal, então não precisa ter uma penetração, não é isso. Inclusive, a gente tem recentemente uma decisão que reconheceu o beijo, que a gente chama de beijo forçado, mas o beijo roubado, sei lá, né? O beijo sem consentimento como estupro. Então, basicamente é isso. Tá certo, então.
Paola, que falar um pouquinho sobre essa questão, inclusive, né, aqui quando a gente pensa na nossa cidade e nos dispositivos que as mulheres de Campinas têm para se proteger também no transporte público. Então, a cidade de Campinas, infelizmente, quando a gente fala dos casos que fogem da violência doméstica, a gente ainda falta muitos equipamentos, né? A gente normalmente realiza ações de carnaval, né? Não é não, divulgando para as pessoas. E não tem um lugar especializado para as mulheres recorrerem quando esses grandes eventos acontecem, né? Nem mesmo, por exemplo, quando a gente fala da comunidade LGBTQIAPN+, né? A gente tem a segunda maior parada do estado, né? E quando tem algum tipo, né, de importunação, estupro ali na rua, não tem um espaço municipal que as mulheres possam recorrer. E eu acho que é importante ressaltar, né, que esses casos normalmente aumentam em feriados prolongados, né, na véspera do final de semana, né, no próprio final de semana, que é justamente quando o SEAMO está fechado, né, por ser um equipamento público. E a delegacia, muitas vezes da mulher, o que a gente recebe de relato é que quando a violência física acontece, você consegue realizar o boletim de ocorrência, sem muitos problemas, mas quando isso não é tão explícito, que tem uma grande dificuldade. E esse relato, muitas vezes, que chega até nós, é da guarda, que tem o Gama, né, que é o guarda amigo da mulher, que relatou que diversas mulheres que passaram por situações de violência, até mesmo dentro da situação de pedir uma medida protetiva, foram encaminhadas para a guarda municipal, né, para realizar o boletim de ocorrência lá, quando a responsabilidade é da polícia. Então, existe ainda uma insegurança muito grande quando a gente está, por exemplo, no transporte público, porque não tem para onde a gente buscar, para onde a gente ir, né? Se não tem uma testemunha, muitas vezes nós somos desqualificados na hora de realizar o boletim de ocorrência. E quando a gente fala do mercado de trabalho, eu quero voltar para a fala da doutora Jaqueline, né? Quando a gente está ali no local de trabalho, né, a gente sofre um tipo de assédio, se a gente vai denunciar, o que acaba acontecendo é de nós sermos demitidos, né? Quando a gente realiza ali uma ação judicial, não, eu quero ir até o fim, você ainda por cima fica marcada para as outras empresas. Então as outras empresas, na hora de te contratar, né, não o fazem por justamente ter ali uma lei trabalhista, de ter um processo trabalhista, na qual a empresa sente receio de que isso possa acontecer novamente, mas não vai olhar para aquela mulher para saber a fundo o que aconteceu com ela. Agora, doutora Jaqueline, quando a gente pensa em todos esses dispositivos, essa responsabilidade, essa mulher que não sabe muito bem se ela remete à guarda, se ela remete à delegacia da mulher, como que é isso? Quando a gente pensa, olha, você tem que estar ciente dos seus direitos, ou você tem que ser melhor instruída, como que é isso? Em tese, Mirna, a denúncia deveria ser feita para a polícia, né? Tá. Então, é Delegacia da Mulher, já que nós temos as duas delegacias aqui em Campinas. Uma outra coisa importante de se esclarecer, a gente fala bastante do canal 180, mas a gente precisa lembrar que em casos de violência, né, que está acontecendo ali naquele momento, não é 180, a gente precisa ligar para 190, demora, que né? é a polícia. A gente tem, né, como a Paola falou, esse atendimento do SEAMO, que é o centro de referência. Existe, de fato, essa dificuldade para as violências que saem do ambiente doméstico e familiar. Então, em tese, era para a denúncia ser feita, para ser feita na delegacia, é a delegacia que vai ter que fazer o pedido da protetiva, ali tem que ser feito. Óbvio que a gente precisa melhorar muitas coisas. Mas, por exemplo, no transporte público, a gente existe tem a um lei botão, da não tem? mas se outras pessoas não tiverem... Não implementaram. Não implementaram? Eu acho Tá. que não. Se Tá. tem o botão, não implementaram ainda. Em tese, Era pra ter, né? é para ter. Mas, por exemplo, no transporte público, que geralmente uma pessoa que não conhece, vai mais ali da pessoa ter o apoio dos outros passageiros daquele veículo naquele momento, de outras mulheres. A gente viu já casos, inclusive, que homens também ajudaram essa mulher, interviram, seguraram, né, essa pessoa que estava importunando até a chegada da polícia ou da GM. Como que é isso? Porque daí também esbarra naquele seu início, a questão Na efetivação. cultural. Então, esse é um grande problema, porque imagina, a pessoa está dentro do transporte público sofrendo violência naquele momento. O que eu consigo concluir que deveria ser o ideal? Essa pessoa não pode sair do ônibus e chama a polícia. Só que aí a gente também tem uma preocupação, porque a gente não pode,
fazer justiça com as próprias mãos. Isso pode gerar um transtorno gigantesco. Não, ninguém da sociedade pode atacar, bater, espancar, não é para fazer isso. Mas é uma forma que é assim que deveria acontecer. Até porque todos esses tipos de violências sexuais, mesmo no transporte público, acontece de uma maneira que é difícil de provar. Muito sutil. Muito sutil. Fora a violência, a importunação sexual, fora o transporte público, as outras violências acontecem no ambiente privado, clandestino. Né? E é por isso, inclusive, e eu acho que isso é uma afirmação que eu preciso fazer importante para encorajar as mulheres a fazerem a denúncia, é por isso que o judiciário passou a dar um valor maior à palavra da vítima. Porque é muito difícil que hajam provas. Então as mulheres precisam ter coragem de denunciar, porque como a Paola bem disse, nós somos desqualificadas quando denunciamos, nós somos descredibilizadas, muitas vezes até por mulheres, e isso desencoraja as outras mulheres, né? Claro que tem todo um contexto, então, por exemplo, uma mulher vítima de uma violência sexual, a primeira medida que ela precisa ter é procurar o atendimento de saúde, ela precisa primeiro fazer a profilaxia. Sim. Então ali, quando essa mulher vai ser atendida no sistema de saúde, aquilo vai estar documentado, ela vai ser conduzida para o IML. Isso vai estar documentado. Agora, na importunação, a não ser que alguém veja, né, a não ser que alguém presencie, é muito delicado. Então, precisa também que as autoridades tenham esse olhar de acolhimento, esse olhar delicado e de compreensão, que é uma situação muito difícil de ser provada, para que se apure. Não dá para a gente, na maioria das vezes, não vai dar para essa mulher esperar, descer, procurar a polícia. De fato, ela vai chegar e ela vai contar e falar assim, mas você tem provas? Mas não, alguém... isso quando? Eu vou dizer porque há muito tempo eu passei numa loja do centro da cidade, há muito tempo mesmo, sobre isso. Olha, eu estava subindo a escada rolante e veio uma pessoa e encoxou em mim. E aí eu comecei a fazer o maior escândalo e era, inclusive, na época, um segurança da loja. Sabe o que ele falou para as pessoas? Não, eu estava em cima dela porque eu achei que ela tinha roubado alguma coisa. E eu não tinha... Podia ver em toda a câmera que eu não tinha pego nada na mão. Não tinha pego um lenço, não tinha pego um sapato, não tinha pego uma bala, não tinha pego absolutamente nada. E naquele momento eu me senti... Porque tinha sido justamente o segurança da loja... que tinha feito aquilo comigo na escada rolante dessa loja no centro da cidade. Então, é por esse tipo de situação também que a gente está despreparada na hora e a gente acaba saindo envergonhada. Mas sabe o que eu penso, Mirna? É assim, como a gente tem discutido mais esse assunto, e eu até acho que é por conta disso que tem acontecido esses episódios que a própria população para, segura, tenta resolver, é porque a gente está esclarecendo, né? Então, eu espero que toda a sociedade esteja atenta a esse tipo de situação e à disposição. Porque se de fato vai ser difícil fazer uma prova e você estava no mesmo ambiente, seja testemunha, colabora. A gente só vai conseguir punição se a gente tiver essa colaboração entre todos também. Sim. Quem sabe, né? Guida. Não, eu também concordo com a doutora Jaqueline, eu acho que a denúncia é a saída, né? E essa coisa de desqualificar, descredenciar, enfim, né? Desacreditar do que a gente está falando, tem muito isso. Muitas vítimas falam, não quero fazer barraco, não quero chamar... Porque é duro, né? Você já foi violentada e ainda você ter que fazer a denúncia não é fácil. A gente sabe muito bem em que sociedade a gente vive, mas não tem outra alternativa. Acho que a gente tem que denunciar. Acho que o poder público tem que viabilizar campanhas de conscientização, campanhas dentro dos ônibus, campanhas em todos os espaços, colocar bem visível quais são, né, os instrumentos, os canais de denúncia, o que essa mulher pode fazer, quem que ela tem que procurar. E é óbvio resolver essa questão dos espaços, né, de serviços especializados para atender as mulheres. É uma vergonha uma cidade como a nossa. A gente só tem uma equipe do CEAM que atende com muita dificuldade. São profissionais muito qualificadas, mas que está atendendo com uma baita dificuldade uma cidade como a nossa. Isso, Mirna, eu já passei também. Você falou, né, que você teve uma situação com você. Eu já passei também várias, e era sempre, a gente percebia que era sempre a mesma pessoa que pegava o ônibus naquele dia, naquele horário, todos os dias. Gente, se ele fazia isso recorrentemente, é porque as mulheres não denunciavam, entendeu? Então a gente precisa denunciar, né? O cara agressor, o violentador, enfim, ele precisa
ser denunciado. Ele precisa ser encurralado de alguma Exatamente. forma, né? Ele precisa ser didaticamente punido. E a punição só vai acontecer dessa forma, se tiver denúncia e se ele responder pelos atos que ele cometeu. Senão não vai dar, senão ele vai continuar reproduzindo isso. Sim. Doutora, em 2002 o Código Civil aí autorizou, né, a mulher primeiro. Ela atingiu a maioridade igual aos homens, que antes o homem era com 18, mulher com 21, né? Responsabilidade pela criação dos filhos passou a ser de ambos. E o sobrenome do marido passou, então, a ser uma opção e não uma obrigação. Quando a gente fala de forma simplista dessa mudança, o que isso, na prática, significou um avanço nos direitos da mulher? Antes do Código de 2002, nós tínhamos o Código Civil de 16. Inclusive, eu cheguei até a começar, quando eu entrei na área jurídica, eu trabalhei com ele. E, obviamente, que o Código 16 era um código retrógrado, muito mais machista, muito mais patriarcal do que a gente tem hoje. Antes mesmo do Código Civil, a gente teve algumas legislações que foram avanços para a mulher. É o do 16 que fala da questão da honra? Ou já é depois? Não, aí é o Código Penal. É o penal. Isso, que também é antigo. Estão tentando utilizar até hoje. Né? Hoje a gente tem uma decisão que já não existe, essa tese não pode ser utilizada. Não pode ser. Não é que não pode ser utilizada, ela não pode ser considerada. Ah, tá, mas né? Tentam ainda. Né? Tenta, mas vai passar. Vai passar. A questão do Código Civil é que, assim, o Código de 16, ele reflete muito a questão da mulher como propriedade. Então, a mulher, ela não podia, a mulher casada, ela não podia vender e adquirir propriedade, ela não podia votar, ela não podia fazer absolutamente nada sem o que a gente chamava de outorga uxória, esse nome horroroso, para autorização do marido. E as mulheres não casadas e mais novas eram submetidas aí, então, ao pátrio poder do pai, né, que depois no Código Civil passou a ser chamado de poder familiar, que é quando as mulheres também, as mães também passam a ter essa responsabilidade. Então é um avanço, né, a gente está falando de 22 anos, 22 anos já? Meu Deus! 22 anos, e que é extremamente importante. Parece que é pouca coisa, parece que é simplista, né? O não obrigar mais a usar o nome, mas isso está completamente relacionado à nossa objetificação, a mulher ser tratada como propriedade. Se nós estudarmos um pouquinho de história, a gente vai entender que tudo isso, os casamentos eram de conveniência, para que a propriedade daquela família se perpetuasse. Então, essa alteração ela é importante para que a gente consiga, para que a gente conseguisse, ela foi importante para que a gente conseguisse exercer os atos da vida civil livres. Sim. Né? Então, no Código Civil tem várias outras alterações e ele também já tem alterações. Né? Por exemplo, a guarda compartilhada passou a ser regra em determinado momento. Okay. Então, um casal que está ali num processo de divórcio, que tem filhos, se eles não chegam num consenso, o judiciário vai fixar a guarda compartilhada, salvo algumas exceções. Agora, nós temos um impedimento para que a guarda compartilhada seja fixada em casos em que há violência doméstica entre aquele casal. Então, é um avanço gigantesco, ainda existem coisas que precisam ser mudadas e elas vêm sendo alteradas e serão. A gente tem já uma proposta de reforma do Código de 2002. Sim. Tramitando. Tá, mas nesse quesito, quando a gente pensa em todas essas mudanças, a mulher, ela vai conseguir ainda chegar a essa igualdade de direitos? Porque a gente, por exemplo, você falou da guarda compartilhada, doutora, mas a gente sabe que tem muitos homens usando, por exemplo, da questão da alienação parental como uma desculpa para tentar mudar todo esse cenário. Sim. Né? Então, quando que a gente vai ainda, do ponto de vista legal, conseguir efetivar tudo isso, que não tenham subterfúgios para que ela não consiga efetivamente proteger a si, proteger seus filhos e, de certa forma, ter realmente aqueles direitos que você fala, não, somos seres humanos e temos direitos como seres humanos, independente do gênero. Segundo a ONU, quantos anos a gente vai precisar para alcançar a igualdade de gênero? Eu acho que não vai ser a legislação brasileira que vai resolver esse problema, Mirna. Mas, de toda forma, a questão da alienação parental é extremamente importante. É uma legislação que hoje tem sido vista como muito controvertida. Até acredito que o objetivo, ele era bom, né? O legislador pensou em uma aplicação que fosse, que era necessária, porém,
na prática, de fato, ela é utilizada muitas vezes como uma ferramenta para afastar as mães, majoritariamente, dos seus filhos. A gente precisa ter esse olhar, a gente precisa ter esse cuidado. E uma coisa que eu sempre falo, acredito que tem advogados assistindo também a gente, o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, é a gente que precisa ter essa sensibilidade, esse discernimento e responsabilidade de olhar e falar assim, não, pera, mas aqui não é isso. Não é assim que se aplica. Mas alcançar a igualdade, Mirna, que você quer que eu diga quando a gente vai alcançar? Não sei. Eu sou entusiasta, Mirna, com isso, sabia? A gente está chegando no final, hein? Não, eu sou, sabe por quê? Rapidinho, eu sou entusiasta porque, assim, olha, quando a gente olha, né, toda a trajetória da humanidade, o Brasil mesmo, a luta dos trabalhadores brasileiros, quanta coisa a gente conquistou, né? Eu acho também que não vai ser logo, né? A gente vai ainda, mas, ó, nós aqui fazemos parte desse acúmulo, entendeu? Então eu tenho, sim, eu acho que um dia vai mudar isso. Vai mudar, Paola? Não, certamente já está mudando, né? A gente está tendo inúmeros avanços, mas tem algumas legislações recentes, como, por exemplo, a questão da virgindade, né? Que o homem poderia contestar o casamento, né? E isso foi posterior a 2002, né? Cancelar o casamento se ele descobrisse que a mulher não era virgem no momento da lua de mel, assim. Então, eu acredito que a gente tem aberto caminhos, né, para que diversas outras mulheres venham, né, inúmeras outras mulheres passaram antes de nós para que a gente pudesse estar aqui, mas infelizmente a gente tá num período de retrocesso. Eu, por exemplo, tive aula de orientação sexual nas escolas e hoje isso não é mais possível. Né, isso está sendo cancelado, né? Isso está sendo, inclusive, debatido dentro de uma perspectiva de que isso não pode ser ensinado, né? E aí prevenção à gravidez e todas as questões que a gente trouxe aqui, elas estão sendo tiradas do ambiente escolar, não estão sendo debatidas. Então, eu acho que eu sou uma entusiasta, né, de que a gente pode, sim, conseguir igualdade de direitos entre homens, mulheres, pessoas não binárias, mas eu acredito que a gente está num período de retrocesso, infelizmente. A gente ainda tem muito a avançar. E a gente discutiu bastante sobre a questão de mulheres na amplitude, mas tem questões específicas que passam pela questão LGBT, por exemplo, mulheres trans, muitas vezes. Quantas vezes são espancadas até a morte, né? E quando você vai olhar, né, o óbito não está lá escrito feminicídio. Né? Não está lá escrito que foi um crime de ódio, por exemplo. Né? Quantas vezes as mulheres trans acabam ali perdendo os seus direitos quando a gente fala do casamento. Né? Então a gente ainda tem muito a avançar. A gente conseguiu avançar, a gente está aqui no dia de hoje podendo discutir isso abertamente na televisão, né? Trazendo mais pessoas para esse debate, mas é fundamental que a gente entenda que a gente ainda está muito longe do ponto ideal. Então, tá certo, então agradeço a participação de vocês. O Questão de Ordem fica por aqui, lembrando que ainda há muita coisa para a gente discutir a respeito deste tema. Continue com a nossa programação e até um próximo Questão de Ordem.